Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Hoje vamos fazer uma análise matemática de um filtro rejeita banda RLC série. Está muito interessante para você que gosta de circuitos elétricos, mas também você que projeta filtros. Sabemos que os filtros eletrônicos têm uma ampla faixa de aplicação e são muito importantes em todas as áreas da eletrônica. Vídeo que é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br para turbinar o seu laboratório de eletrônica. Na sua compra na Raiza, utilize o cupom WRKitsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Hoje eu vou fazer os cálculos aqui, teoricamente, com você. Na realidade, eles já estão feitos para ganharmos tempo, mas vamos entender melhor o funcionamento deste filtro aqui, que é um filtro rejeita banda, um filtro que utiliza um resistor, um indutor e um capacitor, o famoso circuito RLC, série, pois está em série aqui, os componentes estão em série. Vamos calcular a função de transferência, o módulo, a fase, frequência de ressonância e vamos validar o funcionamento deste filtro numericamente no Excel. É bem interessante esse tipo de análise que nos permite verificar parâmetros específicos, números muito particulares e também entender muito melhor como o circuito se comporta, como o circuito funciona. Eu ainda pretendo trabalhar mais com este filtro aqui em uma outra aula em parceria com o Raiza e Rigol, que vai ser bem bacana também. Eu vou mostrar os cálculos, nós vamos entender eles, vamos ver os resultados, vamos validar isso no Excel e aí vamos para a bancada ver a resposta em frequência deste filtro aqui utilizando o gerador e o osciloscópio. Vamos fazer uma análise para verificar se na frequência prevista ele está atenuando o sinal como queremos. Porque ele é um rejeita banda. Nós temos a entrada aqui, o resistor é a nossa impedância de entrada e a saída está aqui, em cima do indutor e do capacitor. Nós sabemos que os capacitores, em frequências muito baixas, se comportam como um circuito aberto, e os indutores como um circuito fechado, e em frequências muito baixas tendendo a descer. Quando eu tenho uma frequência tendendo a descer, o indutor é um curto e o capacitor é um circuito aberto. Então nós temos praticamente Vin aqui em Vout, amplitude plena ali do sinal. Uma frequência muito alta, tendendo ao infinito, teremos o comportamento inverso desses componentes. O capacitor é um curto e o indutor é um circuito aberto. Logo, mesmo o capacitor sendo um curto, o indutor será um circuito aberto. Teremos, portanto, em Vout praticamente Vin de novo. Baixas frequências, altas frequências. No entanto, vai existir um ponto em que tanto o indutor quanto o capacitor estarão tendendo a um curto-circuito. E é neste momento em que teremos uma atenuação em Vout. Essa atenuação se dará na famosa frequência de ressonância dos componentes. Por isso é um rejeita banda. Temos uma frequência específica que está sendo rejeitada pela saída do circuito. Como resolver isso? Nós calculamos um divisor de tensão formado por L e C e R. O LC em série dividido por LC mais R. Só que aqui eu já transformei em frequência. Então os componentes LC, o indutor e o capacitor, eles transformados na frequência complexa nos dão estes valores aqui. O indutor é o L vezes o S, que é a variável de Laplace, e o capacitor é 1 sobre CS. O L é a indutância, o C é a capacitância. Então aqui nós temos esta impedância aqui, dividido pela própria impedância mais o R. Lembrem da equação do divisor de tensão. Então, tínhamos R1 e R2, por exemplo, da R2 por R2 mais R1 vezes Vin é o meu Vout. Só que aqui eu trabalho com as impedâncias dos componentes, pois eu tenho um indutor e um capacitor. E eu trouxe para o domínio frequência para facilitar os cálculos. A função de transferência vai ser a razão entre Vout e Vin. Com isso, eu divido ambos os lados por Vin e obtenho que H de S, a função de transferência, LS mais 1 sobre CS sobre LS mais 1 sobre CS mais R. Eu quero eliminar esse CS aqui, um denominador que está embaixo
do denominador. Multiplico em cima e embaixo por CS, para eliminar esse CS aqui. Só que eu preciso compensar todo mundo. Por isso, no numerador surge o LCS ao quadrado, pois eu multipliquei esse CS pelo LS, e mais 1, pois este termo acaba sendo dividido, então CS por CS dá 1, e no denominador eu terei um LCS quadrado mais RCS, veja que eu multipliquei o CS pelo R, então vira RCS, mais 1, que é deste termo aqui, eliminei aquele denominador embaixo ali do denominador principal. Agora eu posso deixar os termos de maior expoente aqui multiplicados por 1. Eu divido em cima e embaixo por LC. E isso já resolve a função de transferência com a transformada de Laplace. Então, dividindo em cima e embaixo por LC, eu tenho S ao quadrado mais 1 sobre LC, dividido por S ao quadrado mais R por L, esse termo vezes esse, resulta em R por L de S, mais 1 sobre LC. Agora eu coloco os valores dos componentes. L vezes C é 100 micro, vezes 1 micro, 1 sobre isso. Vai resultar em 1 vezes 10 na 10, valor bem alto mesmo. Então, S ao quadrado mais 1 vezes 10 na 10, dividido por S ao quadrado, mais 1.500 sobre 100 micro. Vai dar 1,5 vezes 10 na 7 de S, mais 1 vezes 10 elevado a 10. Resolvemos a função de transferência para este circuito. Já está pronta. Agora eu vou calcular o módulo e a fase para obter a resposta em frequência. Resolvemos utilizando o cálculo das raízes do denominador e do numerador, que aqui está. E quem diria, vamos aplicar a equação de Bhaskara. Você achou que não ia precisar nunca na vida? Aqui tem uma aplicação prática para a mesma. Eu resolvo aqui com Bhaskara para encontrar aqui as raízes S1 e S2. Menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. É isso que eu apliquei aqui. Então, substituir tudo. S1 resultou em menos 666,7. S2 em menos 1,499 vezes 10 na 7. Agora eu calculo S3 e S4, que são as raízes do numerador. Para isso eu igualo a zero o numerador. Aqui é mais simples. Eu subtraio 1 vezes 10 na 10 de ambos os lados, resulta em S ao quadrado igual a menos 1 vezes 10 na 10, tiro a raiz de ambos os lados. Eu considero o mais e o menos. Então eu tenho aqui que S3 é a raiz quadrada de menos 1 vezes 10 na 10, e S4 é menos a raiz quadrada de menos 1 vezes 10 na 10. Como é um valor negativo dentro da raiz de menos 1 é o valor complexo, ou número imaginário I, mas na eletrônica nós consideramos como J para diferenciar da intensidade de corrente elétrica. Por isso que surge aqui um J, que é o meu número complexo ou número imaginário, que multiplica 100 vezes 10 na 3 ou 100.000, que é a raiz desse 1 vezes 10 na 10. Posso até fazer aqui na calculadora. 1 vezes 10 na 10, raiz quadrada, dá 100.000. Então, resultou nisso. Mais J, 100.000, menos J, 100.000. Agora que temos as raízes, nós podemos converter, utilizando aqui a mesma função de transferência. Meu numerador vira um S menos S3, S menos S4. Denominador, S menos S1, S menos S2. Resolvendo isso, eu substituo apenas os S's que eu encontrei das raízes, vai ter esta expressão aqui. Então, S mais J 100.000 vezes S menos J 100.000. E embaixo, S mais 666,7 vezes S mais 1,499 vezes 10 na 7. Virou mais aqui porque dá menos com menos. O famoso menos com menos. Aqui, ó, menos com menos resulta em mais. Estão acompanhando? Vamos nessa terminar aqui. Então, estamos quase chegando na conclusão do módulo.
Eu só faço um arranjo aqui para deixar evidenciado o meu número complexo, J aqui, como você pode observar. Eu substituo por J ômega, tá certo? Aqui eu modifico para H de ômega. Então o S é sigma mais J ômega, mas eu quero uma resposta em regime permanente. Então os transitórios eu desprezo. Então sigma some e vira J ômega. Então J ômega no lugar do S. Veja que eu só substituí aqui. Onde tinha S agora virou J ômega. E na próxima eu coloco o J evidenciado aqui. Então nós temos um complexo aqui e um aqui. E embaixo da mesma forma. J é o número complexo e este aqui, o 666,7, número real, número complexo, número real. Para calcular o módulo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Está aqui o módulo. Em cima resulta em ômega mais 100.000 vezes ômega menos 100.000, porque eu só tenho parte imaginária em cima. Valores multiplicando J. O próprio valor ao quadrado, raiz quadrada, é o próprio valor. Então, por isso que sobrou 100.000 aqui, e por isso que sobrou o ômega mais 100.000 aqui, e por isso que aqui sobrou o ômega menos 100.000. Embaixo eu tenho que manter a raiz, pois eu tenho número real e imaginário. Então, raiz quadrada, 666,7 ao quadrado mais ômega ao quadrado, vezes raiz quadrada, 1,499 vezes 10, aqui é 10 na 7, e não 10 na menos 7, vezes 10 na 7 ao quadrado, ômega ao quadrado. E o ganho em dB, aliás, o H de ômega em dB, é simplesmente 20 log do módulo de H de ômega. Vamos utilizar no Excel depois. A minha fase é o arco tangente da parte imaginária pela parte real. Arco tangente é a tangente na menos 1. Calculando aqui, nós vamos considerar o numerador da minha expressão. Resulta em ômega mais 100.000 sobre 0, arco tangente disso, mais ômega menos 100.000 sobre 0, arco tangente disso, menos do denominador, arco tangente de ômega, que é a minha parte imaginária, dividido pela real, menos arco tangente de ômega, parte imaginária, dividido pela parte real. Aqui nós temos uma divisão por zero. Na engenharia, divisão por zero não é inexistente, sim algo que tende ao infinito, ou seja, um número muito, muito grande. Quando eu tenho o arco tangente de um número muito, muito grande, ele tende a 90 graus. Você pode comprovar isso na calculadora. Se eu fizer, por exemplo, 1 e 30, um valor bem grande, é 1 vezes 10 elevado na 30, aplicar aqui tangente na menos 1, que é o arco tangente, veja que dá praticamente 90, ó. 89,999, então 90 graus. Aqui, esta expressão vira simplesmente 90. Só que aqui nós vamos ter uma modificação, pois eu tenho um sinal negativo. Então, para que eu consiga plotar esse gráfico, eu preciso colocar um número bastante baixo aqui no lugar do zero, senão a planilha não vai resolver. Então, nós colocamos um valor bem baixo aqui no lugar do zero para termos o cálculo resolvido. É isso, galera. A frequência de ressonância é bastante simples aqui. Eu igualo as reatâncias. Reatância indutiva é ômega-L, reatância capacitiva é 1 sobre ômega-C. Fazendo aqui a equação para calcular o ômega, eu tenho ômega igual a 1 sobre raiz de LC. E em Hertz, a frequência, eu divido por 2π, famosa 1 sobre 2π, raiz de LC. Resolvendo para os valores que temos, dá 100.000 radianos por segundo, a frequência, ou em Hertz, 15,915 kHz. Agora que vimos a teoria, vamos para o Excel. O Excel já está aqui previamente preenchido para ganharmos tempo. Eu tenho aqui os componentes, frequência em radianos por segundo e frequência em Hertz. O ômega calculado, aqui o meu ganho.
Aqui o ômega que eu vou variar é aqui o meu ganho. Então observe que o ganho eu coloquei a expressão que calculamos e ainda coloquei o ABS, para termos somente valores positivos, pois é o módulo do valor, para obter a resposta em frequência. O valor em dB é simplesmente 20 vezes o log base 10 desse valor aqui, e a fase é 90 mais o arco tangente do ômega menos 100.000, de acordo com o que encontramos, e aqui eu dividi por 1 vezes 10 na menos 30. Eu falei que eu ia colocar um valor muito, muito baixo, então, para termos a resolução correta aqui. Multiplico por 180 sobre π, para converter para graus. Aqui o Excel resolve em radianos por segundo, então lembre disso também. E o resto da expressão, conforme vimos. Para variar em forma logarítmica, eu posso fazer vezes 10. Então, cada nova célula vai multiplicar por 10. Vamos até 1 vezes 10 na 12 aqui. E aí eu só puxo aqui para obter todos os meus dados. Aqui, tudo certo. E aqui nós temos os números para analisar, eu posso plotar os gráficos. Veja que em dB eu tenho uma descontinuidade aqui, porque eu não consigo fazer o log em base 10 do valor 0. Resolvo isso colocando manualmente também um número bem baixo aqui, por exemplo 1e-30. E aí ele calcula para nós, nem precisa ser tão baixo assim, vou colocar 0,001, vai dar menos 80 dB, é mais ou menos isso que o nosso filtro responde. Então está tudo certo, agora é só traçar aqui. Então vou fazer um gráfico linear primeiro, inserir, dispersão. Aqui eu preciso modificar o eixo, então eu clico no eixo das abscissas com a direita, formatar eixo, logarítmica. Já temos aí o rejeita banda em 100.000 radianos por segundo. Vamos fazer um gráfico em dB, que é o que normalmente os softwares calculam, os simuladores calculam para nós. Bacana aí, ó. Vamos colocar também o eixo em logarítmico. Aí, que bacana, hein? Rejeita a banda, sensacional, como você pode ver aqui. Show! Ali nos 100.000 radianos por segundo, que dá 15,915 Hz. E por fim o gráfico da fase. Então olha só como a fase se comporta. Vamos traçar aqui. Formatar o eixo. Está aí a fase, ó. Veja que ela se inicia muito próxima de zero e ali, em torno da nossa frequência de ressonância, ela tem a transição abrupta aí de menos 90 para mais 90 graus. É o que esperamos mesmo. E depois ela decai de novo nas frequências mais altas. Então esperamos essa transição, menos 90 mais 90, ali na ressonância. Como você pode ver, faz todo sentido. E se você quiser, eu não vou fazer nessa aula para não ficar muito extensa. Vamos deixar para a próxima, quando nós também vamos ver o gráfico de Bode na prática. Mas se você quiser, simule esse circuito no LTSpice. Rode a simulação e compare os gráficos aqui de módulo, esse em log e o de fase. Você vai ver que é bem semelhante à resposta. Mas na próxima aula sobre esse filtro aqui eu vou resolver com você. Vamos para a bancada agora ver a análise com o gerador e com o osciloscópio. Venha comigo! Esse é o filtro prático que você viu projetarmos. Temos aqui o indutor de 100 microhenry, um indutor comercial mesmo, capacitor de 1 microfarad. Então temos na entrada o resistor de 1K5 aqui, 1500 ohms. O que vamos fazer para verificar a resposta do filtro é conectar aqui o gerador de funções para gerar um sinal senoidal na entrada dele. Vamos conectar também o canal 4 do osciloscópio, pode ser qualquer canal. Normalmente conecta-se o canal 1, mas eu vou utilizar o 4 mesmo, que é o que está mais à mão aqui. E o canal 3 na saída. O que importa é vermos as formas de onda. Esse é o setup. Para uma aferição ainda mais precisa, você pode
fazer aí uma soldagem aranha dos componentes, ou mesmo uma pequena placa de circuito, para conseguir verificar com maior exatidão a resposta. Libera a saída do gerador, já temos o nosso sinal aqui, eu vou adicionar para você a medida de frequência na tela. A entrada é o meu canal 4, então vamos colocar aqui a frequência. Estou aplicando 300 Hz inicialmente e vemos que já existe uma atenuação. Ambos os canais estão em 5 volts por divisão. Eu estou aplicando 10 VPP no gerador aqui de amplitude, então 10 volts pico a pico. E na saída aqui você já vê uma atenuação para esta frequência de 300 Hz. Diminuindo aqui 100 Hz, você vê que ele ganha amplitude na saída, pois eu estou me afastando da frequência de ressonância. Em 50 Hz eu praticamente tenho a mesma amplitude, e aí está o sinal em 10 Hz. Ganho unitário, como você pode ver. Agora aumentando, eu vou voltar aqui para os 300 para ganharmos tempo. À medida que eu vou aumentando a frequência aqui, vai acompanhando, ó, 500 Hz, ele já vai atenuando, pois vimos que é uma resposta bem branda, é um filtro de segunda ordem. Por esse motivo, ele atenua mesmo, mas ainda há a presença de um sinal aqui. Se eu der um zoom vertical, canal 3, vemos que temos alguma coisa do sinal na saída. Avançando agora, 2, 3, 4, 5, 6 kHz ainda tem sinal de saída. Vamos chegar mais próximos da ressonância, que é em torno de 15.9 kHz. Em 15.9 o nosso sinal de saída é praticamente zerado. Agora podemos ver que tem muito pouco, tem uma presença ainda, mas bem pouco mesmo. Ó. Em 20 mV por divisão é isso que temos na saída. Praticamente imperceptível, se eu colocar 5 volts por divisão, vemos 0. Se eu for avançando esta frequência, vamos colocar direto 100 kHz aqui, começa de novo a aumentar a saída. 1 MHz, já temos algum sinal presente, 2 MB, 5 MB, então veja que novamente igualamos aqui, temos o ganho unitário, tal como nos mostra a resposta em frequência calculada. Então, este foi o teste de comprovação prática. Vimos que nos 15 kHz, ele de fato mata o sinal de saída. 15.9 é a frequência ali teórica calculada, em torno de 15.9 kHz, não temos sinal de saída. E fiquem ligados aqui no canal que em um vídeo de domingo nós veremos esse Rigol MSO5354. Eu vou utilizá-lo para traçar a curva de Bode do filtro que projetamos aqui. Com ele conseguiremos fazer o gráfico de ganho e fase do circuito e aí fazer uma análise mais interessante. Fique ligado, marque as notificações aí do canal. Se é novo por aqui, se inscreva e acompanhe sempre. Deixe seu comentário aqui embaixo se gostou desse vídeo. Espero que tenha gostado e continue acompanhando os nossos conteúdos. E esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza. Continue acompanhando. Deixe o seu like, deixe o seu comentário para fortalecer. Compartilhe bastante este conteúdo. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado por assistir como sempre. Nos siga nas demais redes também. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.